Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui começando mais um encontro nessa tarde para tratarmos, darmos continuidade à nossa EFD, a nossa Escola de Formação de Discípulos. O assunto que nós estamos tratando é acerca do Reino de Deus. E hoje eu quero aqui saudar, os irmãos da nossa igreja, saudar todos os irmãos que estão nos assistindo, dizer que a gente está com saudade aí dos cultos nesse período de resguardo, que a gente está se retirando de uma forma forçada, mas que o nosso coração está junto, num só propósito, num só alinhamento com o Senhor, buscando nesses dias, e Deus tem falado grandemente conosco, em nome de Jesus. Você que tem acompanhado, tanto na igreja como a partir da internet, agora no nosso canal, quero até deixar o convite aqui, para você entrar, você que não é inscrito, entrar no nosso canal, que é a Igreja Nações de Deus CG. CG que é Campo Grande, nós estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu quero deixar esse convite para você acompanhar os cultos que nós temos postado e outras transmissões também, em nome de Jesus. Nós começamos a falar acerca do Reino de Deus, no nosso encontro passado, falamos um pouco aqui acerca do que não é o Reino de Deus. Porque entendendo o que não é, fica mais fácil de entender o que é. E hoje a gente vai dar continuidade. Amém? Então, em nome de Jesus, você que está nos acompanhando de casa, se você tiver com a sua Bíblia perto, vai marcando os textos, vai fazendo as anotações. Depois, com um pouco mais de calma, de tempo, releia esses versículos, esses textos, porque eu creio que Deus vai completar aquilo que talvez eu não possa expor tudo aqui, até por uma questão de tempo, para o vídeo não ficar tão longo. Amém? Então vamos lá, em nome de Jesus. Conforme eu prometi, e nós combinamos, eu fiquei de falar hoje a respeito das parábolas. Então hoje a gente vai falar acerca das parábolas de Jesus Cristo, onde Jesus tantas e tantas vezes fez uso das parábolas para trazer conhecimento aos discípulos, trazer conhecimento ao povo, e é a maneira como Jesus se expressava, tanto para os discípulos como para a multidão. Era a maneira como ele usava as coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, usava comparações simples do dia a dia daquele povo para poder demonstrar o conhecimento, trazer um entendimento acerca dos assuntos que ele queria abordar. A palavra de Deus, ela traz mais de 40 parábolas de Jesus, e expressões entre parábolas e expressões parabólicas, Lá no livro de Mateus a gente tem 11 parábolas, e ali dessas parábolas pelo menos 7 tratam acerca do reino de Deus, o que demonstra assim, uma certa importância acerca desse assunto, porque é algo que Jesus queria tratar com a igreja, queria fazer os seus discípulos e o povo como um todo entender um pouco mais acerca do reino. Então vamos assim, na palavra, eu quero começar aqui explorando o texto de Mateus, já no início do Evangelho de Mateus, ali onde Jesus começa o seu ministério. Então eu vou ler aqui, se você quiser marcar ou ler junto. Eu vou começar aqui em Mateus capítulo de número 4, no verso de número 17, aonde vai dizer que Jesus, depois de ter sido batizado, passar pelo deserto, ser tentado por Satanás, aí ele começa então o seu ministério. E Mateus 4,17, ele vai dizer assim: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então aqui Jesus começa o seu ministério baseado em uma mensagem. E essa mensagem, ela tem duas características aqui que eu quero destacar. A primeira é Jesus dizendo aos discípulos ali, as pessoas que o ouviam, aos seus ouvintes, que foi crescendo o número dos ouvintes à medida do tempo, mas desde o início ele começa destacando que o reino é chegado. E que esse reino, na minha tradução ele diz assim, o reino dos céus, ele chegou. O segundo ponto, ele diz, arrependei-vos.
porque é chegado. Então nós vamos falar um pouquinho dessas duas coisas, dessas duas condições. Primeiro, Jesus começa dizendo, é chegado. Só que a gente vai perceber ao longo das parábolas e dos textos bíblicos que muitas vezes ele vai dizer um pouquinho diferente. Ele vai dizer assim, está próximo, né? Ou em outro momento ele vai dizer assim, está vindo, está por vir. E às vezes isso confunde um pouco a cabeça das pessoas para poder entender essa questão acerca do reino. E é isso que nós vamos trabalhar a partir daqui. Se a gente pegar, você pode deixar Mateus marcado aí, eu quero aqui avançar até o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4 também, perdão, no capítulo de número 1, vamos lá no início de Marcos, Marcos 1,15, olha o que diz o texto, na tradução do Evangelho de Marcos. Diz assim, Marcos 1,15. Jesus, né? Ele está dizendo aqui, ó. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, nós sabemos que essa palavra Evangelho, ela significa boas novas. Então, trata acerca das novidades, né, das boas novas que Jesus se colocou a pregar, ele primeiramente e depois também os seus discípulos. Então a gente já observa aqui uma pequena diferença que pode ser notada entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Mateus está afirmando, nas palavras de Jesus, ele escreveu que o reino chegou, ele é chegado. Marcos, no Evangelho de Marcos, na tradução de Marcos, ele está dizendo assim, ó, está próximo. E é essa confusãozinha que muita gente tem às vezes, não consegue entender. Jesus, ele falava em cima de parábolas, e a gente vai observar na palavra, nas Escrituras, que muitas vezes essa maneira de falar através das parábolas, e a própria Bíblia vai testificar disso, dizendo que ele assim falava para que nem todos entendessem, mas aqueles a quem convinha entender. E a quem convém entender o reino de Deus? O reino de Deus convém a mim, a você e a mim, entendermos. A nós que temos Jesus na nossa vida, a nós que o recebemos como Senhor, porque quando a gente recebe esse Senhor, que é Jesus Cristo, o seu senhorio vem sobre as nossas vidas, nós damos o primeiro passo para entrar nesse reino, para que esse reino venha. O segundo passo é eu me arrepender das minhas obras, eu me arrepender da vida que eu levava, e agora eu ser atraente, me tornar atrativo, atraente ao reino, para que o reino entre na minha vida. Então são duas coisas aí decorrentes do arrependimento. O reino, ele está próximo, ele já chegou, mas não significa que qualquer pessoa esteja nele ou que ele esteja sobre qualquer pessoa. Se a gente for pegar a oração do Pai Nosso, quando os discípulos pedem para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, que eu acho uma coisa tremenda, assim, impressionante, nos ensinamentos, né, do Senhor e da palavra, porque os discípulos poderiam ter pedido qualquer outra coisa naquele momento. Eles podiam ter dito, Senhor, ensina-nos a curar enfermos, ensina-nos a expulsar demônios, ensina-nos a andar sobre as águas, ensina-nos qualquer outra coisa sobrenatural. Mas eles pedem, ensina-nos a orar. E por que eu creio que havia uma grande diferença na oração de Jesus? Eu creio, irmãos, que quando você e eu, a gente se coloca a orar em períodos longos, em períodos constantes, com uma certa perseverança, tanta coisa acontece quando a gente persevera em oração, quando a gente busca, né? Eu sempre dou o exemplo do monte. Quem tem o hábito de ir sozinho ou juntamente com a sua igreja no monte, às vezes tem as manifestações na própria natureza ali, né? O foguinho, aquela coisa de glória, nuvem, a presença de Deus. A gente já viu tantos cenários assim muito bonitos, muito lindos, de quando a presença de Deus desce sobre aquele lugar, simplesmente porque alguém está orando, alguém está buscando, não só naquele dia, mas porque já vem de uma vida de oração, de uma perseverança. Então eu creio que se os sinais da presença de Deus, da glória de Deus, se achegam, né, a alguém como você e eu, imagina você
como não era quando Jesus estava orando. Jesus se retirava lá no monte por 1 hora, 2 horas, 3 horas, sabe-se lá quanto tempo mais. E eu acredito que os discípulos contemplaram por algumas vezes as coisas que aconteciam em volta, próximo de Jesus, enquanto ele orava. E isso veio despertar, isso é a maneira como eu creio nessa hora, nesse aspecto, que eles se maravilharam das coisas que aconteciam durante a oração de Jesus. E aí eles se aproximando do Mestre, eles vão dizer: Senhor, ensina-nos a orar. E quando Jesus ensina essa oração, a parte inicial, a parte importante, né? Tudo é importante, mas assim, a parte de destaque dentro do assunto que nós estamos tratando, que é o reino, Jesus vai dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí no ensinamento, né, aqui ainda em Mateus, um pouquinho mais à frente, capítulo 6, a gente vai perceber que Jesus está ensinando duas coisas nessa. A primeira é: venha o teu reino. E aqui eu tenho um entendimento que eu quero compartilhar com você. Se no Evangelho de Marcos está dizendo que o reino está próximo, se no Evangelho de Mateus que eu li, que nós lemos, está dizendo que é chegado o reino, então eu entendo que quando Jesus diz, né, no modelo de oração do Pai Nosso, venha o teu reino, ele está dizendo, o reino de Deus é como se ele estivesse, né, numa dimensão paralela, muito próxima. Então imagina aí 2 linhas paralelas, a terra aqui, o reino de Deus, isso é só imaginário, é só a título de ilustração, mas imagina assim 2 linhas paralelas, muito próximas, e Jesus está dizendo, é chegado, o reino veio, chegou, mas não significa que ele tenha a ver, que ele tenha relação direta com o reino natural aqui, né, de homens. Então não significa que ele começa já a governar sobre toda a terra, dentro daqueles 2 aspectos que eu citei, governando sobre toda a natureza, sobre tudo que há, para que todos já comecem a fazer o que ele manda, né? Bom seria se fosse assim, mas a interpretação é que o reino é chegado, ele está próximo, mas você precisamos trazer esse reino. E nós temos esse poder de trazer esse reino para as nossas vidas, de trazer esse reino nesses dias para dentro do nosso lar, para o meio do convívio da nossa família. Então Jesus está ensinando os discípulos, ensinando a nós, dizendo assim, na sua oração, peça, venha o seu reino, esse reino que está tão próximo, que é chegado, venha na minha vida. Eu quero fazer parte, eu quero ser governado por esse reino. Eu quero ser governado pelo rei que reina nesse reino. Eu quero me submeter a esse reino, ao governo, à vontade, à autoridade do Senhor. Então Jesus está ensinando algo ali. Está próximo, é chegado, mas nem por isso toda a terra já está em contato com esse reino. Cabe a cada um de nós estabelecermos, trazermos, né, atrairmos esse reino. E nós temos esse poder. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E aí Jesus está dizendo outra coisa. Ele está dizendo, quando a gente atrai esse reino, dizendo, venha o teu reino, então nós estamos nos esvaziando de nós mesmos agora, daquilo que é natural, e dizendo assim, venha junto com o teu reino, a tua vontade na minha vida. Porque eu entendo que a tua vontade que é perfeita, é a vontade do reino, é a vontade do rei, que é perfeita para a minha vida, que é perfeita para a minha família, para a minha casa. Por isso que Jesus, existe essa, né, a gente precisa entender essa questão do reino. Que o reino está próximo, ele é chegado, mas ele não está em contato direto. Porque se ele estivesse em contato direto com o natural, com toda a humanidade, com toda a terra, o que provavelmente ia acontecer? Possivelmente ia acontecer o que muitas pessoas que acompanhavam Jesus durante a sua caminhada, durante o seu ministério, desejavam, queriam, que era o quê? Levantar ele como um governo na terra, como um rei na terra, entre os homens, para que ele governasse e ele fosse agora reinar
independente dos Neros, dos Herodes, independente, né, de Faraó, dos poderes que havia na terra, muitos queriam ali levantar Jesus como, vamos imaginar aqui no Brasil hoje, como presidente, né? Então, se o reino ele viesse de maneira com a expressão natural de uma só vez, possivelmente isso teria acontecido. Jesus governaria como homem no meio de homens nessa terra, porém, lógico, com a mente celestial, com a mente dele de Deus, de Filho de Deus. Mas não é isso que acontece. E aí, aqueles discípulos, aquelas pessoas, os mesmos discípulos que pediram, mestre, ensina-nos a orar, eles começam agora a querer entender, em alguns momentos, Jesus se coloca a expor, a explicar de uma maneira que eles pudessem, né, que pudesse ficar fácil de entender, facilitar o entendimento deles, para que eles entendessem que o reino de Deus, como funciona o reino de Deus, melhor dizendo. E aí a gente vai observar o seguinte, através das parábolas, eu quero hoje focar, né, principalmente em algumas parábolas. Lógico que a gente não vai dar tempo de ler aqui 42 parábolas, mas eu extraí aqui, deixei um resuminho para a gente poder fazer um aproveitamento de tempo, e é sobre isso que eu quero falar com você a partir de agora. Então, há pelo menos 8 parábolas de Jesus sobre o reino de Deus. Você que estiver anotando, né, quiser anotar, algumas parábolas vão dar assim um entendimento claro de como o reino de Deus que é chegado, que está próximo, entra agora com eficácia na vida da humanidade. E o primeiro texto aqui, o primeiro texto que nós vamos usar, está lá em Marcos 4:26, se você puder abrir aí, Marcos 4:26, onde Jesus ele vai falar acerca de uma parábola que é a parábola da semente. Então, Marcos 4, nós vamos ler aqui do 26 ao 29, aonde fala assim, a parábola da semente, Marcos 4:26. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva e depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então a gente vê aqui, nessa parábola, que Jesus ele usou uma imagem rural. Você vê que é uma coisa do cotidiano, as pessoas ali viviam de agricultura, de cultivo, né? Cultivavam para poder comer. E falar de uma semente seria uma coisa assim dentro da linguagem deles, né? Não adiantava chegar falando de anjo, de seres viventes, de anciãos, das rodas de Deus, do trono. Então Jesus pega as coisas dessa terra de uma maneira muito clara, muito simples, muito objetiva, para que fique mais fácil os discípulos entenderem, assimilarem. E quando a gente olha para essa parábola, Jesus está falando aqui acerca da definição, ele está procurando dar uma definição do que é o reino de Deus. Se você olhar para uma semente, irmão, acredito que todo mundo já teve, ou quase todos, experiência de plantar algum dia alguma coisa baseada numa semente. No primeiro momento você não vai ver nada, você vai lá e lança a semente na terra, você talvez prepara a terra antes, abre, coloca a semente ali, terra adubada, terra fofa, às vezes mais preparada, às vezes no chão, né? Enfim. Mas existe algo curioso ali, existe um mistério acerca de uma semente. Porque no primeiro momento você enterra, você cobre ela de terra, talvez, né, vai regar durante um tempo ali, mas no primeiro momento você não consegue observar absolutamente nada de diferente, nada demais. Se você olhando para a terra, é só terra. Você olha no primeiro dia, terra. Você olha no segundo dia, terra. Nenhum efeito, nenhum resultado. Mas por dentro, no interior, lá dentro da terra, aquela semente começa então a sofrer
um processo que é bênção de Deus, que é um processo natural, e você vai começar a observar ao longo dos dias ou das semanas que aquela semente vai começar a gerar. Ela vai começar a gerar, ela vai crescer. Jesus vai usar um outro modelo também, baseado em uma semente mais específica, que é a semente da mostarda. E Jesus vai dizer assim, que o grão de mostarda, ele que é considerado, o menor de todos os grãos, ele vira uma hortaliça maior do que todas. Então o que Jesus está ensinando? Ele está dando uma definição do reino. Ele está dizendo que o reino, num primeiro momento, ele pode ser até invisível aos olhos. Num primeiro momento, quando a palavra é lançada, e isso provavelmente já aconteceu com você, se não aconteceu, vai acontecer, eu te garanto, se você continuar nos caminhos de Deus. Mas a gente observa que você fala do amor de Deus para alguém, você fala desse evangelho, dessas boas novas, dessa novidade de vida. E no primeiro momento, você olha para aquela terra que é a vida da pessoa e você não vê nada demais. Nada acontece. Você prega para os seus parentes, você prega para aquelas pessoas que muitas vezes a gente costuma até dizer que são pessoas mais duras de coração. Você lançou a semente, a semente foi lançada, a semente foi ali plantada. Mas no primeiro momento a gente não consegue esclarecer, não consegue ver nada, não tem clareza nenhuma. E aí, algumas vezes até a fé é abalada, a sua fé é abalada porque você falou com tanto amor, com tanta convicção, crendo no seu coração que essa palavra é a melhor coisa, é vida para aquela pessoa, vai mudar, vai transformar a vida dela, o casamento. Aquela palavra pode transformar o Jesus Cristo no seu evangelho, nos seus ensinamentos, na sua maneira de viver. Aquela semente poderosa, ela é capaz de trazer o reino para a vida daquela pessoa, é isso que eu estou dizendo. Só que você olha para a pessoa e nada. É igual a semente que foi enterrada debaixo da terra e que não teve nenhum resultado. Então Jesus começa a esclarecer, ele começa a dizer, o reino, ele é como uma semente. Você vai, é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, dormisse, levantasse e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Então nós não sabemos, irmãos, qual a terra, qual o solo, outras parábolas vão falar acerca do solo também. E nós não sabemos qual é o solo, qual é a terra que vai germinar. Ainda que no Evangelho de Marcos, no verso 30 do capítulo 4, continuando, ele dá aqui o exemplo do grão de mostarda. E ele vai dizer assim, e dizia, ainda dentro dessa mesma definição do que é o reino, e dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? E aí Jesus mais uma vez usa um grão conhecido, uma semente conhecida. E ele diz assim, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais, lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava. Então é a maneira como Jesus adotou nessa terra de falar com seus discípulos e fala conosco até hoje. Nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Amém? Então aqui o texto está dizendo acerca de um grão específico, de uma semente específica, que é a mais insignificante de todas, a menor de todas, está dizendo aqui no texto, mas que quando cresce, vira morada, habitação para as aves do céu. Quer dizer, toma proporções que quem olhou inicialmente a semente não faz ideia. Então eu quero incentivar você que está assistindo, continue semeando. Continue lançando semente, porque você não sabe, nós vamos ler aqui, na parábola do semeador, que nós não sabemos qual vai dar resultado, qual é a semente que vai encontrar
o solo adequado. Amém? Mas a questão é, você lança a semente. Você, nós somos chamados para ser semeadores nessa terra. Semear esse evangelho, semear as boas novas, sem imaginar sequer aonde vai brotar, aonde vai germinar. Então não se prenda nos olhos naturais daquilo que você vê. Puxa, mas eu já falei tantas vezes para aquela pessoa. Vai e fala de novo. Vai e lança a semente. Continua ali cultivando essa semente. Amém? Porque no tempo certo, Deus vai dar colheita. E haverá recompensa. Só para te lembrar sobre essa colheita. Então vale a pena continuar semeando. Amém? Essa parábola da semente, ela também trata acerca da chegada, né? Como a gente está falando aqui, a chegada do reino. Naquela época, naquele tempo, nós estamos falando aí de talvez mais de 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, as técnicas usadas para semear, elas não eram como hoje. Hoje tem todos os aparatos, tecnologia. Hoje o agricultor ele tem a possibilidade de checar a terra, mudar características da terra, sais minerais, todas as condições para ele ir lá e preparar o solo para que o solo esteja, a terra esteja pronta. Ou seja, hoje, dentro da agricultura moderna, do cultivo moderno, a ciência ela permite já você pegar uma terra que não teria a menor condição, ir lá e transformá-la numa terra fértil. E aí, depois dela transformada, preparada nessa terra fértil, você vai e lança a semente e as chances dessas sementes serem melhores aproveitadas e dar uma produção maior, elas aumentam sobremaneira se a gente comparar com a antiguidade. Mas na antiguidade não era assim. E Jesus ele continua usando esse modelo, usando sempre essa maneira, de se expressar, de ensinar. Eu quero pedir para você abrir aqui, Mateus capítulo de número 13, onde a gente continua nessa tarde falando acerca das parábolas, amém? E Mateus 13 ele vai falar exatamente sobre essa questão do solo, porque nós sabemos que quem dá a semente é Deus, né? Deus dá semente ao que semeia. E essa semente especificamente que nós estamos falando hoje, que é acerca do reino de Deus, transmitido, ou semeado acerca do Evangelho, Deus é que nos deu, Deus é que trouxe, Jesus é que trouxe para nós. E em Mateus capítulo 13, Jesus ele continua fazendo uso das parábolas e ele vai tratar exatamente acerca do solo agora. Na parábola anterior, nas duas parábolas anteriores, Jesus está falando ali, colocando uma definição acerca do reino de Deus, mas ele está falando baseado em semente. Agora aqui ele usa outra parábola para falar um pouco acerca do solo. E ele vai dizer que o semeador saiu a semear. Então em Mateus 13, você que puder abrir a sua Bíblia ou quiser anotar, ele continua aqui, Mateus 13, 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Não apenas deu fruto, mas deu frutos a 100, outro a 60, outro a 30. Amém? Então o que Jesus está falando agora? Ainda por parábolas, ele usando as coisas do dia a dia, na vida daquelas pessoas, coisas simples do cotidiano, sem complicação, Jesus chega e coloca de uma maneira clara, olha, ele está dizendo, o semeador saiu a semear. Quem são os semeadores? Nós que temos Jesus, que temos esse evangelho. E esse semeador, ele encontra então 4 tipos diferentes de solo, sendo que os 3 primeiros, eles não geram vida para aquela semente, eles não têm condições, são solos onde a semente ela é sufocada, onde ela até começa às vezes a produzir um pouquinho,
mas vindo, né, está dizendo, vindo a luz do sol ali, por exemplo, sobre o terreno rochoso, em alguma circunstância natural ou até espiritual, mas alguma circunstância contrária que se levanta, que se opõe, vai lá e mata aquela semente que de repente até germinou um pouquinho. E quantas vezes nós encontramos vidas, corações assim? O texto de Mateus 13, na parábola do semeador, ele está falando do coração dos homens, o coração das pessoas, né, que ouvem o Evangelho, que recebem essa palavra, mas muitos endurecem o seu coração. Muitos, outros, alguns até recebem bem, mas aí a família começa a falar uma coisa, os amigos começam a falar outra, e aí vem e sufoca. Outros, o próprio emocional, as próprias experiências que essa pessoa teve na vida sufocam como que espinhos, né? Ela está com o coração numa vida tão espinhosa, que isso vai sufocar o Evangelho, vai sufocar a palavra de Deus. Mas a questão é, existe solo fértil, existe coração pronto, preparado a receber. E aqui nessa parábola Jesus está dizendo, ainda que exista vários tipos de solo, o semeador saiu sem saber, sem imaginar qual daria resultado, essa ou aquela. Ele saiu semeando. E esse é o ensinamento de Jesus para os discípulos, esse é o ensinamento de Jesus para nós. Que nós precisamos semear, não importa onde, não importa para quem. Na verdade, a gente precisa semear o máximo possível, falar do amor de Deus, falar do reino de Deus, do plano de salvação de Deus para essa vida, ou para essas vidas, amém? E levar esse mesmo entendimento, esclarecer para as pessoas que o reino de Deus ele já chegou, está perto dela, está próximo dela, mas que depende dela, cabe a cada um tornar-se parte nesse reino, tornar-se, né, súdito nesse reino, vou chamar assim, em nome de Jesus, amém? Então, continuando, a gente vai ver que Jesus ele vai fazer meio que uma divisão, né? Dentro das parábolas, ou melhor, nós podemos fazer uma divisão dentro das parábolas, onde algumas, né, como as da semente, do grão de mostarda, elas estão voltadas para definir o reino de Deus, dar uma definição clara, com clareza, com uma simplicidade assim, do que é o reino de Deus. A parábola do semeador, ela já trata acerca da chegada desse reino, que esse reino ele chega a todos os corações. A palavra de Deus diz que toda a terra, né, vai ouvir acerca desse evangelho, que o evangelho do reino ele vai ser pregado a toda criatura, todos vão ouvir, mas não significa, a Bíblia não diz que todos serão solo fértil nessa hora, que vão produzir em cima disso ou que vão aceitar. Um terceiro ponto, num terceiro momento, as parábolas elas vão tratar acerca da consolidação do reino dentro daqueles que receberam a semente. E aí a gente tem, por exemplo, a parábola contada aqui em Mateus 13:33, um pouquinho para frente de onde nós estamos, onde Jesus vai dizer assim, ele vai contar outra parábola, né? As parábolas de mostarda e do fermento. Outra parábola ele propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que nós falamos, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. No 33, ele emenda com uma outra parábola, só que essa tem uma característica diferenciada. Ela vai falar acerca da consolidação do reino de Deus para aqueles que o receberam, para aqueles que o aceitaram, assim como você, assim como eu aceitei um dia. Então, do verso 33, estou lendo Mateus 13:33, você que de repente chegou agora, e ele vai dizer assim, outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento
que uma mulher toma e introduz 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Aqui o Senhor está se reportando a uma multidão, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então aqui a gente observa uma característica que Jesus traz acerca do fermento. Então, sempre observando que ele usava coisas simples do cotidiano, coisas que eram assim, do convívio. Qualquer dona de casa naquela época, muito mais do que hoje, né? As donas de casa era comum pegar a massa, fazer a massa ali do pão, preparar, colocar o fermento e deixar crescendo, né? Deixava em cima da mesa. Então, eu imagino que os filhos ali acordavam de manhã sentindo aquele cheiro, né? Daquela massa já crescendo. E aí existe um mistério, é um mistério se você for olhar, na ação do fermento. Porque o fermento vai pegar uma massa simples, pequena, e ele vai fazer essa massa crescer. Né? Ele vai gerar algo de dentro para fora nessa massa. Vai haver um crescimento, essa massa vai começar a mudar as suas formas. Essa massa, uma vez que ela recebe desse fermento, ela vai começar a encorpar. Ela vai começar a se fortalecer, né, de certa forma. Ela vai começar a mudar a sua aparência, o seu aspecto. E eu pergunto, não é exatamente assim no reino de Deus? Não é exatamente assim com nós que recebemos o Evangelho, que recebemos a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador das nossas vidas? Esse Evangelho, ele entra de uma maneira tão simples. Eu não sei como você chegou até o Senhor ou como o Senhor chegou até você, mas eu imagino que assim como foi comigo, foi de uma maneira simples. Né? Ele simplesmente entra, aquela pitada, uma palavra que alguém falou em algum momento, né? Por amor ou pela dor, como alguns dizem. Mas a questão é, de dentro para fora, quando é recebido esse fermento, começa a haver um milagre aí dentro. O reino de Deus, ele é um milagre dentro de você. O reino de Deus, ele é um milagre na sua vida. E ele gera mudança aparente. Porque à medida que ele começa, né, a desenvolver, a operar o poder de Deus dentro do teu coração, começa a mudar o seu entendimento, mudar a sua ótica, a sua visão acerca das coisas, começa a trazer um entendimento novo, começa a trazer, né, uma revelação que existe um futuro, uma esperança, um porvir, uma glória preparada da qual nós vamos poder desfrutar juntamente com o Senhor. Então isso começa a crescer aqui dentro, o reino cresce aqui dentro. Né? Então isso vai produzir mudança na sua aparência exterior. Então a gente eu lembro que quando eu me converti, a gente até brincava, dizia que o crente novo, recém-convertido, ele sofre uma metamorfose, né? Porque ele às vezes chega na igreja todo descolado, né? E daqui a pouco, principalmente em algumas igrejas mais tradicionais, daqui a pouco ele já está mudando a maneira de vestir, né? Se é uma igreja mais pentecostal, daqui a pouco ele já está colocando a gravata, no começo a calça é de uma cor, a camisa é de outra, a gravata é de outra, é tudo, né, desalinhado. Ele começa com a gravata, uma camisa social, uma calça jeans, daqui a pouco vira tudo social, daqui a pouco ele está de terno. Então, isso é só uma expressão, uma maneira de expressar aquilo que está acontecendo dentro. E quando Jesus dá esse exemplo através, né, da parábola do fermento, é exatamente isso que ele está dizendo. E isso nos ensina algo, porque quando nós lançamos a palavra como um fermento, com esse entendimento, né, seja de semente ou de fermento na vida das pessoas, nós falamos do amor de Deus, falamos desse Evangelho, aproximamos essa vida do reino e o reino dessa vida, o que vai acontecer? Vai começar a produzir mudanças. Mudança dentro de casa, mudanças dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da igreja, em todos os lugares. Essa pessoa vai começar a mudar, né? Até mesmo o seu círculo de amizade, seus relacionamentos, começa a mudar. E lógico que não é da noite para o dia, mas é um processo. E todos nós estamos nesse processo. E aqui Jesus está nos falando da consolidação.
esse reino, ele vai sendo, o reino de Deus, à medida que nós o recebemos, né? Ele vai sendo consolidado dentro de nós, ele vai produzindo efeito exterior e interior também, mas ele vai sendo consolidado aqui dentro. A cada dia, a cada semana, a cada ano, eu creio que você, que está há alguns anos já no Evangelho, se você olhar para você hoje, você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Assim como você daqui a algum tempo, daqui a um ano, você já vai estar diferente, daqui a 5 anos você já não vai ser aí o mesmo cristão, você já vai estar mais amadurecido, vai ter melhorado. É esse fermento, é essa consolidação que Jesus descreve na parábola do fermento, onde ele enfatiza o poder transformador que o Evangelho tem. Então, mais uma vez eu te falo, não pare de pregar esse Evangelho. Não perca as oportunidades de falar acerca, desse Evangelho. Outra questão que Jesus trata, aqui é o meu tópico de número 4. Então vamos lá. O primeiro item, Jesus fala acerca da definição do reino de Deus. No segundo, ele fala acerca da chegada do reino. Nesse terceiro e último que falamos, ele fala acerca da consolidação do reino. E agora Jesus vai falar, no item 4 do meu resumo aqui, ele vai falar aqui acerca dos perigos para o reino, dos perigos que o reino traz. Então ele vai falar aqui, eu quero tratar disso em cima de algumas parábolas, como a parábola do joio, do trigo, e a parábola da rede, que vai trazer para a gente assim, uma clareza, um entendimento um pouco melhor disso. Então aqui Mateus ainda 13, 24 a 30, aproveitando que nós estamos aqui para não ficar vai e vem na palavra, Mateus 13, 24, ele vai dizer assim o texto. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanha comigo, marca aí esse texto. Eu incentivo você a ler as parábolas, a ler, a grifar, todas elas, em todos os evangelhos. Algumas se repetem numa mudança assim, da linguagem, na maneira de falar, mas eu incentivo você a ler as parábolas. Aliás, eu quero incentivar você a ler os evangelhos. Amém? Não só uma vez na vida, mas repetir essa leitura sempre que possível. Então vamos lá. Ainda no capítulo 13, no verso 24, o texto vai dizer assim, propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu o teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então aqui, Jesus está colocando perigos acerca do reino. Jesus está dizendo que à medida que você semeia, que nós semeamos o reino de Deus através do Evangelho, que nós pregamos acerca do arrependimento, que nós pregamos acerca do amor de Deus, o inimigo se levanta também, para pregar aquilo que seria contrário ao reino. E ele vem para atrapalhar, ele vem ali para poluir, muitas vezes, com o joio. E isso, irmãos, não é novidade para ninguém. Acredito que todos percebem, que em todos os lugares, e a igreja, dentro das igrejas não é diferente, mas existe hoje o joio e existe o trigo. O joio está dentro das igrejas e o trigo também está dentro das igrejas. Aí Jesus está dando um alerta para que a gente possa prestar atenção acerca dos perigos. Uma plantação,
aqui a parábola está tratando acerca de uma plantação misturada. E olha a sabedoria, né, do agricultor. Ele está dizendo, ó, não arranca não, deixa crescer junto. Depois que tiver grande, aí a gente faz a separação. Na hora da colheita é que vai fazer a separação. E isso é um alerta para nós, porque na hora da colheita o Senhor vai fazer a separação. Não tem problema, ele não está preocupado se o joio está dentro da igreja, se o joio está ali fazendo tudo errado, né? E aí a gente vai fazer uma analogia sobre isso. Porque o joio, ele é venenoso. O joio, se você espremer o joio, se você tentar arrancar ele antes do tempo, né, ele é veneno. É muito parecido com o trigo na sua aparência, mas ele é veneno. Enquanto as plantas, né, são pequenas, é difícil destruir. O joio, qual que é a comparação aqui, irmãos? O joio, ele é o cristão desobediente. Ele é o falso cristão. E o trigo, ele é o cristão verdadeiro. É aquele que anda em obediência. É aquele que o reino realmente entrou com todas as suas leis, mandamentos, estatutos. Ele se colocou em temor, em obediência diante do rei desse reino. E ele obedece, ele anda em temor. Ele cumpre, ele faz aquilo que precisa ser feito. Ele cumpre aquilo que precisa ser cumprido, né? E tem uma característica interessante acerca do joio e do trigo, porque isso é fato real, lógico que Jesus mais uma vez estabelece essa parábola sobre algo que acontece na realidade, porque no meio de uma plantação de trigo, acontece às vezes até mesmo das aves do céu derramarem, né, derrubarem outras sementes e acabar crescendo ali no meio. E o trigo, ele tem uma questão, ele tem uma curiosidade acerca do trigo. O trigo, se você pegar e passar por cima de uma plantação de trigo de carro, por exemplo, né, você vai observar que o trigo, ele dobra, né, ele amassa, assim, o carro vai amassando. Não sei quem já teve essa experiência de ver, mas o trigo ele pode ficar todo amassado, não estraga ele. Passado algum tempo ele se levanta e ele volta à posição original. Os matos não, geralmente eles dobram, né, o joio, ele dobra e ele fica dobrado. Então esse é ensinamento para você e para mim, não se dobre diante das circunstâncias, amém? Não se dobre diante das situações. E aqui Jesus ele está fazendo essa analogia, ele está dizendo que vai crescer junto, mas na hora da colheita, o Senhor vem e ceifa. E qual que é o fim do joio? Está dizendo que vai amarrar em fardos, vai lançar isso no fogo e vai queimar. Nós sabemos, irmãos, qual é o fim que a palavra de Deus estabelece para o ímpio, né, para aqueles que não se converteram verdadeiramente ao reino e ao Senhor desse reino. E para terminar, o último tópico, né, fala acerca de por que podemos confiar. Né? Por que nós podemos confiar, acreditar nesse reino? Isso já vai fazer aqui, as parábolas fazem apontamento para o que vem, para o reino que virá. Que essa, né, como eu falei no nosso encontro passado, existe, né, essa confusão às vezes. O reino já está vindo, o reino já veio, o reino está próximo, ele chegou, ou ele ainda vem. Porque você vai observar nas parábolas que em algum momento ele fala, está próximo, é chegado, daqui a pouco é chegado, daqui a pouco virá, como a gente vai ver agora. Então, por que nós podemos confiar? Eu quero aqui terminar usando uma parábola que está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, que vai nos dar um entendimento acerca disso. Lucas 18, e nós vamos terminar aqui com esse ensinamento que está em Lucas 18 a partir do 2, onde Jesus conta essa parábola, a parábola do juiz iníquo. E ele vai fazer um apontamento para algo que a gente tem que estar atento nesses dias. E ele diz assim, ó: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo:
faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de... Perdão, é uma pergunta. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então aqui está falando acerca de um juiz, um homem de coração duro, que tinha poder para julgar, para decidir. E eu quero dizer, você tem poder para decidir. Deus te deu esse poder de decidir entre fazer o certo e o errado, fazer aquilo que é agradável a Deus ou aquilo que é desagradável a Deus. Deus nos deu esse poder de escolha, que alguns chamam de livre-arbítrio, e nós temos esse poder de escolha. Nós temos o poder de decidir sermos atrativos, atraentes ao reino de Deus, ou distanciarmos o reino de nós, das nossas vidas, né? A palavra de Deus diz que a amizade com o mundo, ela é inimizade contra Deus. E nós queremos ser amigos de Deus. Então, quando Jesus ele fala aqui acerca dos perigos, né? Ele vai dizer, ó, no caso dessa viúva, aquele juiz julgou a sua causa logo para ficar livre da amolação. Ele não julgou por uma questão de caridade, de amor. Não, ele julga para ele se livrar, né? Ele faz para ele se livrar, para ele ficar livre da obrigação, ficar livre porque havia uma posição sobre a vida dele. E aí eu quero encerrar com você, trazendo essa reflexão. Quantas pessoas, irmãos, têm feito a obra de Deus porque há um posto, há um cargo, né? Ainda que não tenha nenhuma posição eclesiástica, mas às vezes só porque não, eu sou evangélico, então eu tenho que fazer, vou fazer logo, não por amor ao meu Senhor, não por amor a esse evangelho ou ao reino de Deus, mas eu vou fazer para ficar livre. Então as pessoas com essa mentalidade acabam fazendo, entregando o seu pior para o Senhor e não aquilo que tem de melhor. E a gente precisa lembrar que Deus, para que esse reino chegasse até nós, para que nós fizéssemos parte dele, Ele entregou algo de valor, Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você, para que você não faça como esse juiz iníquo, para que você não seja o joio, para que você não tenha o seu coração endurecido como um solo infértil, improdutivo, mas para que você seja um semeador, para que você seja uma pessoa que Deus possa contar, usar, e que você faça tudo de coração, entregando ao Senhor o seu melhor. Amém? Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Nós estaremos de volta no próximo sábado às 17 horas. Eu espero você. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus.